Fala galera, hoje estamos aqui para mais uma pergunta do Pode Histocel, ou Pode Histocel, da forma que vocês quiserem falar. Eu tô aqui com a professora Bruna. E aí pessoal, tudo bom? Então galera, a gente vai falar sobre um órgão que na verdade é um sistema, né? Que é o olho, né? Ou o sistema fotorreceptor, como vocês acharem melhor. E a gente sabe que assim, o olho é uma coisa extremamente importante para a sobrevivência humana, né? A visão, né? O sentido da visão. E fisiologicamente, anatomicamente falando, os receptores sensitivos do corpo estão localizados no olho, né? Mais da metade deles, né? Para falar a verdade. Grande parte do córtex cerebral ele é dedicado ao processamento da visão, né? E você percebe que isso é uma realidade que a gente, quando vê uma coisa assim que impressiona, a gente já fica logo, já começa taquicardia, né? O coração acelera, dá um frio assim na espinha. Realmente é muito ligado mesmo à parte sensorial do corpo, acho que de fato é mais importante. E também isso justifica a gente gravar esse episódio, né, para falar um pouquinho mais sobre o olho, né, porque a gente tem muito do comportamento humano tá baseado na nossa visão. Então muitas coisas que a gente vê, a gente não entende, a gente se assusta. Então, assim, é legal a gente tentar entender como é que funciona esse olho um pouquinho, né? E depois falar, né, sobre algumas características curiosas, né? Algumas patologias associadas ao olho, né? Que eles vão ver, com certeza, na prática clínica deles, né? Eles vão entrar em contato. Você provavelmente já viu alguns desses aqui, né? Então é legal a gente falar um pouquinho. Sim, de verdade. A gente tem várias situações que a gente vai conseguir esclarecer durante esse episódio. A senhora traz pra gente, em relação ao olho em si, sobre o olho, como ele detecta a luz, o que é a luz. Exato, bom. Então, assim, para começar, né, o olho, ele detecta luz visível. O que é luz visível? Dentro do espectro, né, eletromagnético, você tem várias faixas, chamadas comprimentos de onda. O nosso olho detecta dentro desse espectro só a parte da luz visível, né, que vai de 400 a 700 nanômetros. E aí o que acontece? E aí esse espectro da luz visível a gente consegue distribuir em cores. Se eu não estiver enganada, 400 nanômetros é a parte do violeta e os 700 é a parte do vermelho. Então você tem a quebra de várias cores. Então o nosso olho detecta só essa faixa. Em outros animais eles conseguem até detectar faixas mais compridas, mais longas do espectro, né? Consegue detectar infravermelho, luz ultravioleta, mas o nosso olho não. E é interessante falar rapidinho sobre percepção de cores. Por exemplo, a minha blusa é rosa. Por que ela é rosa? Porque a luz branca incide sobre ela, esse material absorve todas as cores e a luz que é o comprimento de onda que é transmitido é na faixa do rosa. Então uma maçã ela é verde, aquela maçã verde, porque aquele objeto absorve todas as cores do espectro de luz visível e só está refletindo o verde. O que é a luz branca? Você teve ali, né, a luz branca, você teve a reflexão de todas as cores, fica branco. E o preto, o que é? É a absorção de todas as cores e reflexão de nenhuma. Então a gente vê preto. Então é isso que o nosso olho vai interpretar. Nosso olho capta os raios luminosos e essa interpretação do objeto, né, acontece lá no córtex cerebral, então dentro dos hemisférios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as regiões específicas onde isso tudo acontece, tá bom? Certo. E professora, a senhora pode explicar pra gente a anatomia do olho, baseado também na questão da histologia também, porque, né, as duas andam juntas, né? A senhora pode explicar? Claro. Eu vou explicar um pouquinho da anatomia do olho em linhas gerais, porque se a gente tentar falar... Não tem como. A gente falar detalhe por detalhe, vão ser assim, 1 hora só a gente falando da anatomia do olho. Extenso. Então é só pra gente ter, exato, muito extenso. Só a gente vai falar essa visão geral e aí depois a gente vai, né, no próximo episódio talvez, né, mas sempre a gente ter uma visão geral pra gente entender algumas patologias. Então vamos lá. O olho é como se fosse uma grande bola, levemente oval. E ele tem 3 camadas. Uma camada externa, uma camada média e uma camada interna. A camada externa é a camada protetora. Você tem a esclera, que vai do fundo do olho até lá na frente, e uma camadinha bem na frente da íris, que é essa parte colorida do nosso olho, que é a córnea. Então a camada externa é formada por córnea, que está bem na frente da íris, que é transparente e ela ajuda a focalizar os objetos, ela é côncava, e todo da íris, né?
Até o fundo do olho a gente tem a esclera, que é a parte branquinha do olho. A esclera, ela vai ter aquela função protetora, ela tem muitas fibras colágenas e ela vai manter ali, ela vai proteger toda, né, a estrutura do olho. Então é uma camada protetora mesmo. E é onde também os músculos da órbita se inserem e permitem então o movimento do olho. A gente movimenta o globo ocular, né? Devido a essa musculatura estriada esquelética. Próxima camada, entrando um pouquinho mais, é a camada média. A camada média, a maior parte dela, né, que vai mais ou menos ali da altura da córnea até o fundo, né, e volta, chama-se coroide. A coroide é uma camada com muita vascularização e as células têm um pigmento escuro, que é a melanina. Então a coroide, ela tem a função de os raios luminosos entram no olho e ela, aquilo que não estimulou a retina, ela vai lá e absorve por esse pigmento. Continuando a camada média, então a coroide, que é a maior parte, que vai da frente até o fundo, mas lá na altura da córnea, a gente tem uma dilatação da coroide, que essa dilatação é o corpo ciliar. O corpo ciliar está bem ali na altura, está bem próximo, né, na faixa ali, aqui na frente do olho que a gente está vendo, tá próximo da íris. O corpo ciliar, ele tem um músculo chamado músculo ciliar. Bem fácil de gravar porque é tudo ciliar no final. Corpo ciliar, músculo ciliar. O músculo ciliar, ele participa ali da acomodação, da focalização de objetos. Isso. Ele vai contrair e fechar a lente. A lente, né? Exatamente. E aí o que acontece? Terminando a camada média, a última parte dela é a nossa íris. A íris é essa parte colorida do olho. A íris também é vascularizada, também tem pigmento, e é a quantidade de pigmento da íris que determina a cor do nosso olho. Né? Exato. Entendi. Então, nós dois temos um olho marrom, o seu é marrom claro, o meu é marrom escuro. Por quê? O meu olho tem mais pigmento na íris e o seu tem um pouquinho menos. Mas aquelas pessoas que têm olhos com cores azuis, verdes, essas pessoas têm menos ainda. E as pessoas que têm aquele olho vermelho, que parece que é albinismo, né? Exatamente, fala, né? Albinismo. As pessoas que são albinas, elas nasceram com um defeito genético, onde elas não produzem nenhum pigmento do corpo. Seja cabelo, cílio, olho. Então, a coroide e a íris não têm pigmento. Então, como elas não têm pigmento, o que acontece? Os raios luminosos atravessam a íris, né? Passam pela pupila, bate na coroide e a coroide não vai ter aquela função de absorver, né? Os raios luminosos, eles refletem. Vai ter mais sanguíneos, né? Exatamente. E o que ele vai refletir? Ele vai refletir a cor que está dentro do vaso sanguíneo, que é vermelho. Então, absorve toda a luz e só libera o vermelho. Então, a pupila e a íris de uma pessoa albina, ela tem essa cor vermelha. É bem parecido com o olho de coelho. Né? O olho de coelho é rosinha, né? O albino, como não tem nenhum pigmento, a íris dele vai refletir, né, a luz, né, que é transmitida pelo sangue, pelos vasos sanguíneos. Entendi. Bom, e a íris, né, ela tá ali na frente do olho, ela parece uma rosquinha. Não sei se você já viu aquela rosquinha, aqueles donuts, né? Ela é redonda e tem um furinho no meio. Esse furinho no meio é a pupila. É o diâmetro da pupila que vai regular a quantidade de raios luminosos que entra no olho e vai estimular a última camada que eu vou falar agora. A camada mais interna é a retina. Essa camada mais interna, e é ali que a gente vai encontrar os tais fotorreceptores, que são as células que foram programadas para quê? Absorver os raios luminosos e transformar esse sinal luminoso em um potencial de ação, em um impulso nervoso. Então, nossa visão começa assim. Esses fotorreceptores absorvem os raios luminosos, transformam esses raios luminosos em um impulso nervoso, e esse impulso nervoso é transmitido via retina até o nervo óptico, e do nervo óptico ele vai para o córtex cerebral.
É isso. E é ali que a informação vai ser processada. É ali que a gente vai entender com o nosso aprendizado o que é um objeto. A gente sabe que é o computador, que é o microfone, que é a garrafa, porque isso já foi trabalhado, foi processado no nosso cérebro. É tudo porque o feixe de luz entrou lá pelo olho, foi lá na retina, mandou impulso nervoso, o cérebro recebeu a informação através do córtex. Gente, é assim. E aí vale o detalhe importante para falar um pouquinho mais desses fotorreceptores. Os fotorreceptores, existem 2 tipos, tem 2 nomes, né? Eles são neurônios, tá? Modificados para essa função. Ou seja, pegar um raio luminoso e transformar em impulso nervoso. Eles são chamados de cones e bastonetes, exatamente. Os cones e os bastonetes, por que eles recebem esse nome? Porque o dendrito, eles são neurônios, então todo neurônio tem um dendrito, um corpo celular e um axônio. O dendrito dessas células tem a forma ou de cone ou de bastão. E é nesses dendritos que a gente encontra um pigmento que vai permitir essa transformação do sinal luminoso em impulso nervoso. Qual é a diferença entre essas células? Os bastonetes, eles são especializados em captar baixa intensidade luminosa. Então, quando a gente entra numa sala também na penumbra, quem tá captando principalmente esses raios luminosos são os bastões. Já os cones, eles são especializados em captar principalmente raios luminosos mais intensos, uma intensidade luminosa mais alta. E são os cones que permitem a nossa visão por cores, né? A gente consegue enxergar cores por causa dos cones. Por causa dos cones, né? Exatamente. Existem 3 tipos de cones, né? Os cones que vão detectar o vermelho, o azul e o verde. Dentro dessas nuances, a gente vai detectar outras cores também. Vai fazer a mistura, né, que vai gerar outras cores. Então são os cones que quando a gente olha pro sol dá aquele desespero, né, que a gente tem que na hora baixar a cabeça. Isso. Porque parece que vai queimar o nosso olho. Exatamente. E se ficar olhando muito, pode queimar. Tanto que aí entra a pupila. Por que a pupila ela diminui e aumenta, né, o seu diâmetro? Como você falou, se você estiver numa sala com uma intensidade luminosa muito intensa, a pupila fecha bem o seu diâmetro para que entrem poucos raios luminosos no olho e isso não cause uma lesão na retina. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente estiver numa sala com uma baixa intensidade luminosa, a pupila abre bem, ela aumenta bem o seu diâmetro para que ela consiga captar os poucos raios luminosos presentes na sala, exato. E aí como é que isso acontece? Lá na íris tem um outro músculo, tem 2 grupos de músculos ali que vão contrair e relaxar para abrir e fechar a pupila. Bom, então eu já falei dos cones, né, dos bastonetes. Eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte, né, para depois a gente passar para o próximo tema, só explicando rapidinho 2 coisas. O olho não está vazio, ele não está cheio de ar. O olho, bem atrás da nossa córnea, entre a córnea e a íris, existe uma câmara cheia de líquido. E entre a íris e a lente, né, existe uma outra câmara chamada câmara anterior e posterior. Essas 2 câmaras, 2 espaços, estão cheios de um líquido chamado humor aquoso. Humor aquoso. Isso. Que é basicamente água, né? 99% dele é água. É água e sais, exatamente, é só isso. Existe ali no corpo ciliar umas projeções que produzem esse humor aquoso, que vão produzir esse líquido que vai banhar entre a lente e a íris, e entre a íris e a córnea. Ele fica preenchido de líquido. E da lente para trás? Da lente para trás, a gente tem um outro meio que vai ser mais gelatinoso. A gente vai ter ali uma substância gelatinosa, transparente, chamada de corpo vítreo. Então, a maior parte do nosso globo ocular, do nosso olho, é preenchida por esse corpo vítreo, que é um líquido, que é um material melhor gelatinoso. Qual é a composição? Fisiológico, assim? É fisiológico. Minerais? Isso, sais minerais, água e principalmente ácido hialurônico,
que é um GAG, né? Um glicosaminoglicano, tá? Não sulfatado. Falta, então, a gente já falou dessas câmaras, tá? Então, o nosso olho, ele não tá vazio. E outra coisa importante, que é a lente. Eu falei dela agora, mas não expliquei. A lente propriamente dita. A lente propriamente dita. A lente, também antigamente chamada de cristalino, ela é literalmente uma lente. Ela é biconvexa, então ela é gordinha para um lado e gordinha para o outro. Ela parece aquelas bolas de futebol americano, já viu? Sim. Sabe aquelas bolas? Tem aquele formato ali, só que ela é um pouquinho menor e mais gordinha. Ela não é tão alongada. Essa lente, ela tá onde? Ela tá exatamente atrás da íris. E ela tá conectada àquele músculo ciliar, corpo ciliar, via algumas projeções, tá? E a lente, ela é essencial para um processo que a gente chama de acomodação visual ou focalização. Então, eu tô te enxergando aqui na minha frente. Primeiro eu tenho uma lente corretiva, vamos dizer que eu não fosse míope, né? Vamos pular essa vaga. Mas eu não fosse míope, a minha lente, o que ela faz? Ela, para enxergar objetos mais distantes, o músculo ciliar contrai, puxa a lente e ela fica mais fininha. E aí eu consigo focalizar objetos mais distantes. Eu consigo focalizar você e a tomada lá no fundo. Agora, se fosse o contrário, eu quero focalizar aqui o microfone, que está mais perto de mim. Então, acontece o processo contrário. O músculo ciliar relaxa, a lente fica mais gordinha e ela vai incidir os raios luminosos sobre a retina, permitindo que eu focalize. E essa focalização, para a gente entender direitinho, o que é focalizar falando em olho, né? O que acontece? Essa focalização, ela acontece quando córnea e principalmente a lente, como eu acabei de explicar, elas refratam, né? Elas desviam os raios luminosos em cima da retina. Então, se o objeto está perto, ela vai refletir. Ela vai ficar mais gordinha e aí ela consegue refletir esses raios luminosos em cima da retina. E quando o objeto está mais distante, ela fica mais alongada, mais fina. E aí isso é para quê? Para conseguir refletir a imagem, os raios luminosos em cima da retina. Agora vamos imaginar que tem alguma alteração na lente, né? Ou no músculo ciliar, o músculo está fraco, que acontece natural por envelhecimento, ou o olho cansado, né? Você tem a musculatura mais fragilizada. Ou com o próprio envelhecimento, pessoas mais velhas já têm esse problema. Porque usa muito, né? Já foca muito, a vida inteira, basicamente, uma hora fisiologicamente cansa, né? Exatamente. O músculo tem um tempo útil. E aí, ele não contrai, quer dizer, da forma correta, né? Ou você tem uma alteração na córnea, a sua córnea, naturalmente, você nasceu assim, ela é mais espessa, ela é mais fina, isso atrapalha a focalização. Então, o que vai acontecer? Ao invés dos raios luminosos convergirem em cima da retina, eles convergem ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois da retina. E aí, a gente tem aqueles dois casos. Se ele refletir antes, você vai precisar de uma lente corretora para enxergar para perto. Se ele refletir depois da retina, você vai precisar de uma lente corretora para enxergar para longe, né? Que é o míope, né? E o hipermítrope. Ele não enxerga direito de perto e o míope, né? Não enxerga direito para longe. Tá. Né? E professora, quando a gente vai fazer exame, né? Vou no oftalmologista, eu tenho que fazer um exame de fundo de olho. A gente usa aquele colírio que quando coloca no nosso olho a gente dói. Nossa, dor. Arde muito, caramba. Gente. E quando sai também, depois que acaba o exame, quando vai na rua não consegue enxergar nada. Não pode bater uma luz no olho que parece que o mundo vai acabar. Por quê? É por causa desse músculo ciliar, por causa da pupila em si, mas por quê? Por que dói? Por que é isso tudo? Excelente pergunta, amiga. Então, olha só. Aquele colírio tem uma substância que vai dilatar o músculo da íris, tá? O músculo ciliar, que participa ali da acomodação, não trabalha. Então, ele tem uma substância que vai relaxar esse músculo da íris e aí vai abrir a pupila todinha. Por quê? Porque o médico precisa jogar uma luz dentro do seu olho para olhar o quê? Ele está olhando os vasos sanguíneos localizados lá no fundo do olho. Toda a irrigação do olho, todos os vasos sanguíneos que chegam ao olho, né, via artéria oftálmica, que é mais importante, eles vão chegar ali pelo fundo do olho.
tá? Lá no fundo da órbita entra essa vascularização que se ramifica por todo o olho, chegando até a coroide, esclera e etc. O único camada que não tem vaso é a retina. Então, o que o teu médico está tentando ver? Está tentando ver se você não tem nenhuma alteração nesses vasos. A pressão, né? Se a pressão dentro daqueles vasos sanguíneos eles estão alterados. A pressão é um pouquinho diferente. Esse que é o fundo do olho, que ele fica com uma luz super forte, né? Com o espelhinho olhando para um lado, para o outro, de um lado, para o outro. Aí ele vira para você, não, tá tudo bem, né? É para ver essa vascularização. Por quê? Vamos imaginar que você tem diabetes. Então, se você tem diabetes e a diabetes não controlada, a sua glicemia não está controlada por medicação ou por dieta ou as duas coisas, você pode desenvolver uma alteração que é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é um acúmulo de substâncias dentro desses vasos sanguíneos causados pelo diabetes. E aí esse vaso, a luz do vaso começa a ficar cada vez mais estreita e, consequentemente, chega menos sangue para o olho. A irrigação fica complicada, né? Comprometida. Exatamente. Isso vai comprometer a nutrição da retina e, consequentemente, a gente pode ter uma lesão na retina, se as células morrerem, a pessoa pode ficar cega. Então, esse é um dos principais alterações causadas pelo diabetes que pode levar à cegueira, né? Cegueira por retinopatia diabética. E também esses vasos, eles podem, sim, sofrer uma deformação e com isso, consequentemente, chega ao mesmo problema. A gente tem baixa vascularização, perda de células da retina e a pessoa pode ficar cega. Então, é isso. Mas voltando ao outro exame que você falou da pressão intraocular. A pressão intraocular, ele mede, quando ele coloca uma canetinha, ele vai aproximando, você não pode fechar o olho, que é horrível, uma canetinha assim bem clara no seu olho, vai, encosta no seu olho. Vai ser 3 vezes. O que ele está vendo? Ele está vendo a pressão intraocular. A pressão intraocular é a pressão formada pelos líquidos que preenchem o olho. Sim. O humor aquoso e o corpo vítreo, principalmente o humor aquoso, tá? Porque ele fica mais na parte da frente, né? Isso. É justamente onde encosta, né? Exatamente, onde encosta. Ele pressiona córnea, que dá assim uma leve pancadinha ali na câmara anterior e posterior. Sim. Córnea, íris, lente, né? Então, e ali ele mede. A pressão normal tem que ser até 16 milímetros de mercúrio. Acima disso, a gente já pode conferir uma pressão intraocular elevada ou glaucoma. O glaucoma é essa pressão intraocular anormal, acima de 16 milímetros de mercúrio. E o médico, ele faz assim 3 vezes, né, nos 2 olhos, né, sempre, ter certeza da pressão. Pra confirmar se é isso mesmo. Se é isso mesmo, porque às vezes você toma um susto e aí você puxa, né, a cabeça e aí dá uma leitura errada. Então a gente tenta fazer 3 vezes para ter certeza da sua pressão. Glaucoma pode levar à cegueira também. Por quê? O que é o glaucoma? É esse aumento da pressão, causado por quê? Um acúmulo excessivo do humor aquoso na câmara anterior e posterior. E esse humor aquoso, ele é produzido ali no corpo ciliar, pelos processos ciliares, que são projeçõezinhas do corpo ciliar, e ele está constantemente produzindo. Se ele está constantemente produzindo, esse humor aquoso tem que sair do olho, ele tem que ser drenado. E aí, essa drenagem acontece ali, entre a córnea e a esclera, tá? Num conjunto de vasos, de veias ali. Se essas veias estão obstruídas por N motivos... Não vai drenar. Não vai drenar. E o que vai acontecer? Vai ficar acumulando. Vai acumulando. Aumentar mais, vai produzir. E aí a pressão aumenta. E aí o que acontece? O humor aquoso e o corpo vítreo começam a empurrar as paredes do olho. E aí imagina o que acontece. A retina vai sendo comprimida contra a coroide, reduz a vascularização e o que vai acontecer? Vai morrer. Elas começam a morrer. E aí o glaucoma pode causar cegueira também. Então é muito importante... pessoas que têm hipertensão, sempre quando for fazer o exame oftalmológico, né, sempre checa a pressão intraocular, porque pode, né, você relacionado, né, nesse caso relacionado, sim. Não, e é muito interessante, a gente vê muitas pessoas falando que tem glaucoma e a gente não sabe o que é. Às vezes a gente acha que tem a ver com diabetes também, né, mas foi o que foi falado aqui.
Pode ter a ver com diabetes, porque o diabetes também obstrui os vasos. Aí pode fazer com que não drene, né? Desse plexo venoso, desse conjuntinho de veias ali Sim. entre córnea e esclera, e aí Pode- ela entope, pode vir a literalmente causar. entope. É como se fosse um ralo, sabe? É um ralo, córnea e esclera. Só que são veias que vão fazer esse ralo. Se o ralo entupiu na sua casa, né, lá no banheiro, então o ralo entupiu, a água começa a voltar. Vai ficar, O ovo exatamente. volta. Vai a mesma Aí ele não coisa. tem pra onde ir, empurra corpo vítreo, que empurra a retina, que empurra a coroide. E aí você pode causar uma Causar lesão. morte celular, né? Morte Dos celular. neurônios. Exatamente. E pode vir a ocorrer por causa do diabetes, né? Mas aí a galera também muitas vezes acha que é só por isso, mas não. Se teve alguma obstrução nas veias de drenagem do olho, né? A Exato. gente vai ter, infelizmente. Exato. Na hipertensão, por exemplo, na hipertensão, os vasos, eles estão mais Vasoconstrição. eles estão mais contraídos, com uma vasoconstricção maior. Então, naturalmente, a luz dele vai estar mais fechada. E isso pode ser ruim. Não estou dizendo que qualquer pessoa que tem hipertensão tem glaucoma. Eu tenho hipertensão e não tenho glaucoma. Por enquanto, tá tudo bem. Mas é sempre bom a gente checar. E antes que ninguém fique apavorado, glaucoma é tratável, você coloca pinga colírios, né, regulares, acompanhado, que não sei se você tem glaucoma vai ficar cego, não é nada disso. Nem a pessoa que tem diabetes vai ficar cego, não. É só ter o controlezinho direitinho, controle, fazer as acompanhamento. consultas, né? É isso, gente, não fica preocupado não, vai dar certo, nem. A gente não quer desesperar ninguém, a gente só quer passar a vez da informação. Então a gente conseguiu, né, entender mais ou menos como funciona a questão do glaucoma. Da diabetes a gente deu uma pincelada, mas a gente vai, né, dar uma aprofundada. E uma coisa muito importante, principalmente idoso, a gente vê, não, porque minha avó operou o quê? A catarata. Não, porque meu tio operou a catarata, porque meu pai operou a catarata, eu operei a catarata. Professora, o que é a catarata? Bom, a catarata é uma opacidade na lente. Então, aquela lente que fica ali bem atrás da íris, que faz a acomodação visual, essa lente, ela vai ficando opaca. E ela vai ficando opaca por N motivos. Um deles, como você disse, é a velhice, o envelhecimento. Sim. Naturalmente, ela vai ficando velha e vai acumulando cristais e ela vai ficando mais opaca. Uma curiosidade é que a nossa lente, ela não é feita de um material inorgânico. No nosso corpo a gente tem vários materiais inorgânicos, mas a lente não é inorgânica. Ela é orgânica. Ela é orgânica, ela é formada por células. São células bem longas, que a gente chama de prismas até, porque ela tem uma forma até de um prisma. São células bem longas que durante o desenvolvimento embrionário elas perdem núcleo e organelas e ficam transparentes. Então a nossa lente é transparente, tem que ser transparente para passar a luz, né? Exatamente, passar os raios luminosos. E o que acontece? Quando a lente vai ficando opaca, isso atrapalha, como a gente acabou de falar, a entrada dos raios luminosos. Então, uma lente completamente opaca, a pessoa vai ter um nível de cegueira, né? Ela não vai conseguir enxergar completamente daquele olho afetado. E aí, mais uma vez, como é que a gente desenvolve catarata? Envelhecimento natural, a partir de 60 anos, qualquer pessoa pode desenvolver. Fisiologicamente, né? Fisiologicamente, natural, faz parte do nosso envelhecimento, mas também a gente pode acelerar. Uma das formas de acelerar a catarata é o diabetes. Então, o diabetes não controlado, sim, ocorre um acúmulo de cristais ali na lente e isso vai dando uma opacidade a ela, ao invés de ficar transparente, ela fica opaca e aí pode, atrapalhar, levar ao nível de cegueira também por diabetes. Eu anotei aqui outros probleminhas. Traumatismo pode também causar essa opacidade. É mesmo? Eu peguei essa informação lá no site da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e eles colocam isso, que trauma por acidente, o próprio diabetes e também o uso prolongado de corticoides. Esse eu não sabia. O uso prolongado de corticoides
Então, usando corticoide por muito tempo, você pode acelerar desenvolver catarata. Gente, corticoide é aquilo ali. Ajuda, mas corticoide ele traz várias situações também, né? Não adianta. Exato, cara. Então, assim, todos esses... Então, a gente acabou de falar dos principais problemas que podem levar à cegueira. Só que tem um tipo de cegueira aonde o olho tá perfeito. A sua retina tá ok, os seus músculos, né, orbitais estão ok. Tá tudo ótimo, né? Reflexo pupilar, beleza, só que a pessoa não enxerga. Isso acontece quando pessoas têm uma lesão muito grave no cérebro. A cegueira cortical, né, a pessoa... O que é cegueira cortical? A pessoa, ela tem um olho perfeito, saudável, sem nenhum problema, mas ela não enxerga. Por quê? Ela sofreu uma lesão grave no córtex, nos lóbulos occipitais bilaterais. Tem que ser nos dois, né? Se for em um, não afeta, mas você tem outro para compensar. Se for nos dois, uma lesão muito grave nos dois lóbulos occipitais, especificamente na região do córtex estriado, estou aqui colando, tá? Por esse nomezinho mais complicado. É difícil. É difícil de lembrar. Mas nos dois lóbulos occipitais, se tiver a lesão nos dois lados, a região de processamento da imagem, ela foi danificada, então você não consegue enxergar. O seu olho está funcionando, retina, disco óptico, nervo óptico, tudo funciona direitinho, mas... É lá no cérebro, né? Então... No cérebro você não tem mais a região que processa aquela imagem, então você vai ficar cego. A senhora falou que é nos dois, né? Nos dois. Mas se eu lesionar, Deus me livre, mas se eu lesionar... Tomara que não. Uma parte, né, seria uma parte do córtex. Um olho vai ficar prejudicado? Ou não, os dois vão funcionar? Os dois vão pro mesmo lado. Entendeu? Eu acredito que os dois... porque assim, a informação do direito vai pro lado... A formação do olho direito vai para o hemisfério esquerdo, a formação desse aqui do esquerdo vai para o direito. Mas se tiver essa lesão, eu acredito que os dois compensam, você vai conseguir enxergar dos dois olhos. Entendi. Tá? Não vai ter cegueira unilateral, não. Você vai conseguir enxergar. Porque o nosso cérebro ele é muito plástico, né? Então dependendo da lesão de um lado, o outro lado vai compensar. Mas aí estudando, eu li uma história interessantíssimo, até foi publicado no estudo de caso de um senhor, um americano, que teve o azar de ter 2 derrames no lóbulo occipital, lá no córtex estriado, 2 vezes seguidas. Teve um, teve o outro, na mesma região e foi bilateral. Ou seja, ele teve cegueira cortical. Só que aí, os médicos que estavam tratando, fizeram o seguinte teste. Colocaram ele numa sala, tipo essa que a gente está, com os objetos, e pediu para ele andar pela sala. Atravessa a sala para mim, por favor. Ele não bateu em nenhum objeto. Então, não bateu em nenhum objeto. Aí perguntasse, como é que você fez? Ele, eu consegui desviar, né? O paciente diz que ele não enxerga, não consigo enxergar, mas eu consigo atravessar a sala passando pelos objetos, sem encostar nos objetos, porque eu consigo senti-los. É como se fosse uma própria percepção, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo, porque é muito louco, né? É muito louco. Então, qual foi a conclusão do artigo, né, que eles publicaram? A hipótese dos médicos é que existe uma outra região no córtex que está compensando a ausência dos lóbulos occipitais danificados. E que esse indivíduo não está enxergando mesmo, mas existe alguma outra coisa que está sendo ativada em outra região do cérebro que faz com que ele consiga desviar. Ele não está enxergando, mas ele consegue desviar. Ele consegue sentir como se alguma coisa estivesse na frente dele, né? Como se estivesse vendo o objeto. Exato. Então, o que eu entendo? A pessoa que é cega e é treinada, ela vai utilizando uma bengala e aquela bengala a ajuda a sentir, né? Ela toca no objeto, sabe que o objeto tá ali, ela desvia. Mesma coisa no cérebro tem o cão-guia. O animal é treinado a ver o objeto e fazer com que o seu companheiro ali, né, que ele tá cuidando, desvie daquele objeto, ou não caia num buraco, etc. Mas, neste caso, o senhor não foi treinado com bengala. Ele atravessou a sala. Mesmo, né? Ele atravessou a sala sem a bengala. Então, assim, isso é muito, muito interessante.
E aí a gente entra no ponto que você comentou, que é a tal da sinestesia. A sinestesia, aí eu já começo a ficar meio com medo. Que são as coisas assim, o nosso corpo, né, o corpo humano, ele é algo, ele é um mundo ainda que a gente não tem todas as informações sobre ele, né? Vamos lá, o que é a sinestesia? Normalmente eu vou colar para não falar besteira. Então a sinestesia é uma confusão neurológica, aonde ela não é considerada uma doença mental, que essa confusão neurológica ela provoca a percepção de vários sentidos de uma vez. Então, explicando como é que isso funciona. Pessoas que têm sinestesia, elas conseguem ver sons. Ver, literalmente, ver, enxergar sons. Tá tocando uma música aqui, vamos imaginar que tivesse um piano tocando, a pessoa consegue ver esse som. Gente, que doideira. É, muito louco. Ou ela sente cores. Sentir, tato, é um outro sentido, né? Ela consegue sentir cor, ela sente que é vermelho, sente que é marrom, sente que é azul. Ou paladar, ela sente um gosto ao ver certas formas. Ela vê o microfone e sente um gosto. Ela vê a caneca e sente um outro gosto. Isso é sinestesia. Você tem essa confusão neurológica, né? Onde você tem uma mistura ali, né? O cérebro, ele tem que ele interpreta de forma diferente sinais. É uma sinais. mistura de sensações, né? Mas, gente, imagina que loucura deve ser. Exato. Mas é interessante, eu teria curiosidade de saber como é que é, tipo, ver uma música, sentir uma cor. Eu lembro de uma matéria, num jornal, que o senhor, ele era pianista, teve uma lesão cerebral, mas ele não ficou cego, então ele estava normal. E depois ele voltou, né, aos concertos, para praticar, e ele falou, eu vejo a música. É como se ele visse assim, uns vultos, sabe? Umas coisas, e era vindo da música, entendeu? Quando ele tocava, quando tinha algum som de música. Então, assim, os pacientes que têm sinestesia, eles tentam explicar, mas, assim, é algo que a gente, né, que não tem essa confusão neurológica, não consegue entender, né? A gente não consegue interpretar muito bem o que é isso, né? E lembrando que essas pessoas, geralmente algumas passaram por alguns problemas neurológicos, né? Alguns acidentes, né? Traumatismo, alguma lesão, e aí ela começa a ter a sinestesia. Esses são os relatos de caso que eu dei numa lida aqui. Caramba, tá? Muito interessante. Muito interessante. O primeiro caso, um dos primeiros casos aconteceu em 1690. Imagina, em 1690 ter sinestesia. Coitada da pessoa, deve ter sido uma super julgada, né? Exatamente. Um médico chamado John Locke, tá? Ele descreveu pela primeira vez sinestesia, aonde ele relatou que um cego, ele percebeu que a cor que ele estava apresentando para ele era a cor vermelha pelo som de uma trompa. Alguém tocou uma trompa e ele falou, esse objeto é vermelho. Porque ele conseguiu ver que era vermelho o objeto. Mas ele era cego, então ele não enxergava. Gente, que loucura. Muito louco. Então, assim, a sinestesia é uma coisa que realmente me assusta um pouquinho, mas, assim, eu acho que é algo bem interessante. É muito assim. interessante, cara. E o que acontece, né? O que acontece é que muitas das pessoas também que relatam a sinestesia têm olhos normais, todos os sentidos normais. O paladar tá normal, o paladar tá normal. Tá tudo normal, tá normal, tudo normal. Mas num belo dia, geralmente por trauma ou por acidente vascular, que a pessoa nem percebeu. A gente pode ter um acidente vascular tão mínimo que a gente não percebe. A gente sente um mal-estar, mas pode desencadear e de uma hora para outra desencadear. Aí você vai fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, os médicos começam a investigar e começam, né, a fazer o histórico do paciente. Pô, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa, e aí você começa a puxar esse histórico. São casos não muito raros, né, assim, né, você tem até uma literatura mais um pouquinho extensa, né, mas assim, é algo pra gente, né, saber, né, acontece. Isso não é possessão, não é nada disso, gente, é só é fisiológico mesmo. Mas é muito louco quando a gente pensa que acontece mesmo. Assim, é muito interessante, de verdade.
Professor, uma coisa que a gente pensa, né, que pode acontecer não de uma hora para outra. Geralmente falam que em relação a acidente acontece muito, né, quando você bate cabeça, que é o descolamento de retina. Exato, é. O descolamento de retina, né? Por que a pessoa, depois desse trauma, né, ela fica cega? Porque literalmente a retina descola das camadas vascularizadas. Então a retina, ela descola da coroide e aí ela não recebe... Não é nutrida, né? Não é vascularizada. Não é vascularizada, não é nutrida, e aí as células começam a morrer. Você pode ter o descolamento da retina inteira ou parte delas. A parte que ficar colada, ela vai continuar captando, né, sinais, os seus estímulos, mas a pessoa vai ter uma visão borrada do olho afetado. Mas exatamente o que você falou, geralmente é por traumas, né, por acidentes, né, com pancadas na cabeça, entendeu? A gente consegue reverter esse tipo de lesão ou não? É irreversível ou irreversível? Olha, pelo que eu estudei, é irreversível. Uma vez com descolamento, nunca mais você consegue voltar, né? Não tem como você colar de novo, né? Que a gente falando de uma forma mais brusca, assim, não tem como, né? Exato, não tem como. Foi feito em 2023 o primeiro transplante de olho. Só que nesse transplante de olho, o que eles fizeram? Foi um grupo americano que precisava fazer, né, uma cirurgia reparadora na face de um paciente que sofreu um choque elétrico muito intenso. Então o objetivo era transplantar parte de tecido ósseo, pele, músculo e o olho também. Só que o grande problema, né, é o seguinte: uma vez que o olho é retirado da órbita, ele é desconectado da artéria oftálmica, imediatamente para-se a produção de humor aquoso, de corpo vítreo, né, também é levemente produzido, mas o humor aquoso é o mais importante, a retina começa a sofrer. Então, mesmo que aquele olho seja reimplantado, né, e foi a técnica que eles fizeram, eles não reimplantaram na artéria oftálmica, porque não deu mais. Eles reimplantaram o olho nesse paciente numa outra artéria da órbita. E aquele olho continuou, né, saudável, mas esse olho, ele virou uma prótese biológica, tá? Por quê? Porque a retina já tinha sofrido e o mais importante, o que acontece no descolamento de retina, o nervo óptico não funciona mais. Então, se você tem um descolamento de retina, né, e essa retina morre, acaba a conexão da retina com o nervo óptico, né? E aí você não vai ter, a informação não vai chegar no córtex cerebral. Exato. É o que precisa, né, da retina, porque você manda pro nervo, do nervo você manda lá pro córtex. Se não tem mais, a retina descolou dali, não tem mais. Exatamente. A retina está danificada, então a informação não passa pro nervo óptico e aí, então aquela informação não chega aos hemisférios cerebrais. E é a mesma coisa do transplante de olho. Eles conectaram uma outra artéria, aquele olho está saudável, ele está sendo irrigado, mas não tem mais a conexão da retina com o nervo óptico. E o mais importante, nesse caso, do nervo óptico com os hemisférios cerebrais. Então, aquele olho ali é só uma prótese mesmo. Então, ele não está funcionando? Não é funcional. Poxa, não é funcional. Mas eles conseguiram, foi o primeiro transplante de olho bem sucedido, o olho tá lá, saudável. Funciona, manda informação, a pessoa tá enxergando. A pessoa não tá enxergando, não. Tá. Ele virou uma prótese. As próteses artificiais, né, o olho de vidro, né, eles são artificiais, são feitos com materiais de excelente qualidade hoje, né, você tem próteses oculares perfeitas, ele é implantado na órbita com todo um aparato, né, para ficar aí por baixo da pálpebra, mas não há captação de informação, aquele olho ali é um olho artificial, tá? Então, o mais importante, não há conexão desse olho com o nervo óptico, então isso não acontece. No caso da prótese biológica, que foi esse caso que eu falei, esse indivíduo tem um olho natural, um olho que é de uma outra pessoa. Só que eles não conseguiram fazer e não conseguem até hoje, esse é o grande próximo passo, é conectar o olho transplantado ao nervo óptico. Então, não é funcional. Não é possível ainda, né? Não é funcional. Mas vai que lá na frente eles conseguem
mudar isso, né? A ciência tá aí A pra ciência isso, tá aí né? pra isso. Pra- Vai dar bom, vamos conseguir fazer. Vão conseguir. As pessoas vão conseguir ter o sentido fisiológico de novo, né? Exato. Eu já vi pessoal acho que é só do MIT, eles estão desenvolvendo umas fibras ópticas para tentar passar o estímulo elétrico. Então, talvez eles consigam colocar um chip lá na região do cérebro e aí conseguirem, né, manter a informação. Não sei, estou divagando aqui, mas... Interessante. Mas Pode é ser. bem interessante, gente. É uma alternativa. Né? Você conecta. É porque, nós fora, Miguel, tudo é um sinal elétrico, né? O pulso nervoso é a corrente de íons para lá e para cá. Carga positiva ou negativa, de polarização de membrana. Então, nada mais nada menos no final, é uma descarga elétrica, né? Mal comparando. Então, é claro que uma descarga é extremamente complexa, mas se tiver alguma coisa que leve essa informação, mesmo que artificial, até a região e lá ele estimule, já é um passo, né? Já é um passo. Pode não ser perfeito da forma como seria fisiologicamente, né? Mas já adianta alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, basta só, né, incentivos, né? E você ter o paciente, né? Porque aí você vai ter que precisar de um paciente para você que esteja propenso a passar por essa cirurgia, né? Que tenha esse efeito. Então, os primeiros transplantes de face foram, assim, pacientes que tiveram acidentes e os médicos propuseram, a gente tem uma técnica nova que você quer tentar, o cara aceita e aí tem taxa de sucesso, taxa não taxa de sucesso, foi o caso desse paciente aí. Eu conheço um conhecido que tem olho de vidro. Ele perdeu o olho na empresa, inclusive. O negócio de solda. Sei. Aí ele tem. Coitado, gente, mas é muito louco. Tipo assim, um olho dele mexe, o olho de vidro não mexe. O olho de vidro não mexe, O olho de vidro tem só esse detalhe. Ele tem uma função estética, né? É importante para que... Porque acontece, o ser humano, ele... o que mais a gente presta atenção numa outra pessoa? Nos olhos e na boca. Então, se a pessoa tem alguma alteração ocular, né? Nos olhos, no globo ocular, você... O seu... É como se a gente... Mesmo sem querer, a gente presta mais atenção. É algo que a gente, às vezes, não consegue controlar. Então, o olho de vidro é colocada a prótese, mas não há conexão com os músculos da órbita, né? E aí, o que acontece? Ele fica parado. Isso já causa um estranhamento. Mesma coisa, a pessoa tem aqueles desvios, né? De angulação. Você teve? Eu tive. Mas... Fez cirurgia ou fez correção? Eu fiz fisioterapia. Fisioterapia, Quando pegava criança... caneta, Isso. Um olho meu vinha, mas outro ia pra lá. Exato. Aí você treina... que basicamente é você treinar a musculatura para os dois olhos acompanharem. E quando você faz isso quando criança, em adulto, normal. O meu agora imperceptível. Acho que tá normal. Isso, tranquilo. Mas um olho meu ia pra lá e o outro vinha. Exato, Mas se você não trata em criança e chega à fase adulta com isso, cirurgia. Não, reverte, cirurgia. Só cirurgia. Faz uma cirurgia. Dizem que não é uma cirurgia complicada, mas é uma cirurgia no olho, né? Não quero, não. Eu acho legal. Criança, né? A complexidade desse órgão aqui é tão grande que é melhor não, né? Qualquer coisa a gente fica meio... Mas quando você tem um traumatismo, né? E não tem como o globo ocular ser salvo, né? Ele tem perda de líquido, é removido, né? Cirurgicamente, e aí faz uma prótese para que esteticamente, né, para o paciente é importante, né? Então, para ficar, né, uma questão estética, né, mais importante para o paciente é colocado. Né? Ele tem, eu tava até falando, tipo, quando ele, olha não sei o que, aí esse olho vira, aí ele vira a cabeça e o outro fica parado. E o outro fica parado, exato. A prótese não é perfeita, como eu falei, as próteses hoje são assim, extremamente interessantes. Interessante no sentido de... Esteticamente, o olho, a prótese hoje é feita com materiais de uma qualidade absurda, mas não vai ter movimento, não parece que é um olho nem captação de raio luminoso. Fisiologicamente ele não funciona, mas parece um olho mesmo. Ainda não estamos na ficção científica. Infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Mas quem sabe lá na frente. Né? Quem sabe nessa frente, exatamente. Porque é um algo tão complexo que às vezes a gente
não consegue reproduzir isso artificialmente, né? Como diferente de outros órgãos, como, por exemplo, a audição. Na audição, você já consegue, via eletrodos, né, implantes cocleares, né, você conseguir refazer a conexão entre a cóclea e o sistema nervoso central, né? A pessoa volta a ouvir. Não na mesma qualidade, mas ela volta a ouvir. Mas pro olho ainda não. Ainda não. Mas a ciência está trabalhando para isso. Lá na frente vai... Deus adquirir. Com certeza. Professor, em relação ao transplante de córnea, a gente vê muitos casos de pacientes que são doadores de órgãos, pacientes que, assim, até mesmo falando no âmbito hospitalar, né? Pacientes que tiveram alguma, por exemplo, uma lesão cerebral e aí, infelizmente, não conseguem retornar. Se ele é doador, né? Como é feito a questão do transplante de córnea, como é preservada a córnea? E é isso, como é que ela é transplantada entre as pessoas? Exato. Bom, a córnea, né, ela é aquele tecido transparente, né, bem na frente da íris, e ela é transparente para que o raio luminoso entre, né, e acabe e passe por ela, pupila, chegue na retina. Se você tiver qualquer lesão da córnea, ela não vai ficar mais transparente. Essa córnea, ela vai ficar opaca também, e isso vai impedir, né, que os raios entrem e, consequentemente, a pessoa consiga enxergar. Então, existem certos tipos de lesões que não há tratamento. O único tratamento disponível é o transplante de córnea. Então, quando a pessoa doa seus órgãos, ou a sua família, né, em vida ela já doa os órgãos, se eu morrer, né, eu quero ser doador, e a família mantém esse pedido, né, a córnea é removida como qualquer outro órgão, é mantida uma solução especial, então ela é levada para o hospital para que a pessoa, o receptor, né, receba essa córnea. Pelo que eu estudei, é uma cirurgia bem simples, nada complexo, né? E ela é feita, né, em pessoas que tiveram essas lesões, né, por várias, né, enfermidades, né. Tem ceratocone, né, que as pessoas falam. Tem o ceratocone, que é hereditário, não tem o que fazer, né, ou pode ser por trauma, queimadura, né, então a pessoa vai ter essa lesão prejudicada. Então, basicamente, tira-se a córnea lesada e implanta, né, a córnea saudável do doador. O interessante da córnea também, pensando em rejeição, a córnea, ela é um tecido avascular, por incrível que pareça. Então o risco é mínimo, não é que é nenhum, né? É mínimo, porque a córnea ali atrás dela, a parte de trás dela, ela é banhada pelo humor aquoso, que vai ter a função de nutrir, né, eliminar os refugos ali da córnea. Então chegam algumas IgGs ali, né, é possível, mas a chance é mínima, como eu falei, né? Falando em transplante, a gente não pode dar assim 100% de nada, sim, né? pode Mas sempre ocorrer alguma coisa, pode sempre ocorrer uma rejeição, a ocorrência baixa, né? Bem uma baixa. ocorrência bem baixa, né? Porque é um tecido avascular. Diferente, por exemplo, do transplante renal, que é um tecido altamente vascularizado, precisa, né, pela função dele, então a chance de rejeição é muito maior. Então é isso. Mas, falando em córnea, puxa aqui a curiosidade pra gente já encerrar, que é a tatuagem da córnea. Vamos lá. Nossa! Tatuagem da córnea. Tem um nomezinho bem complicado. O nome do procedimento oftalmológico é ceratopigmentação. Estou lendo para não errar de novo. Ceratopigmentação. O que é ceratopigmentação? Tatuagem da córnea. Literalmente, como uma tatuagem na pele, só que é um procedimento complexo e muito cuidadoso. É aplicado uma tinta na última camada da córnea. A córnea tem várias camadas. Lá nas últimas camadas você aplica uma tinta. Para quê? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda a tatuagem da córnea para pessoas cegas que ficam com o olho branco. Então, esteticamente não é agradável. Então, para nesses casos, né, uma pessoa cega que tem esse olho, né, esbranquiçado,
faz a tatuagem na última camada da córnea e dá-se uma cor a esse olho. Mais uma vez a gente volta àquele assunto. Nós, seres humanos, quando a gente observa uma pessoa, um outro ser humano, a gente vai direto para os olhos. A gente olha diretamente o olho, depois olha o restante da face. Então, se tem um olho ali que não segue o padrão que a gente entende como normal, que o nosso cérebro entende como normal... Causa estranhamento, né? Causa um estranhamento. Então, as pessoas ficam, obviamente... Constrangidas, né? Constrangidas. Mas também questão da autoestima da pessoa também, né? Exatamente, exatamente. E aí, né, por que a tatuagem da córnea ficou tão famosa esse ano, né? Porque no início do ano, uma brasileira, eu acho que ela é modelo, ela foi até a Suíça e fez a tatuagem da córnea para fins estéticos. Então, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda esse procedimento apenas para pessoas que têm lesões graves, que são cegas devido a uma lesão grave, não enxergam, e para melhorar a qualidade de vida do paciente, faz esse procedimento que é de alto risco, tá? Mas a pessoa já é cega, então qualquer problema, né, a pessoa já não está mais enxergando. Essa brasileira, ela foi até a Suíça e lá ela fez esse procedimento. E ela trocou a cor do olho dela, certo? A íris dela tinha cor marrom e agora, quando a gente olha para os olhos dela, ela vai ter a cor azul. Por quê? Porque ela fez uma tatuagem na última camada ali da córnea, a córnea, como eu falei, está na frente da íris, então se você tatua a última camada da córnea, né, você vai ficar na frente da íris, isso muda ver a cor de trás, você vê a cor da frente. Então ficou um azul um pouquinho diferente, né, pelas fotos que ela postou nas redes sociais, mas ficou azul. Mais uma vez vou explicar. No Brasil, esse procedimento só é realizado, não é recomendado, só é realizado, só é autorizado para pessoas que são cegas, tiveram lesões graves no olho e desejam restabelecer essa questão, exatamente. Então, no Brasil, ninguém pode fazer, até onde eu pesquisei, essa cirurgia por questões estéticas. Gente, né? pelo amor de Deus, não procurem fazer. Olha, gente, ai que nervoso, gente, pelo amor de Deus. Imagine colocar uma agulha. A córnea tem que ser. Vamos lá. O que a gente discutiu? A córnea tem que ser transparente. Aí eu vou lá e coloco o pigmento na última camada. Mas acredito eu não li como é que é essa cirurgia, mas assim, os detalhes dela. Mas acredito eu que ele vai deixar a abertura da pupila sem cor, né? Pra passar, se cobrir tudo, não vai conseguir enxergar nada, vai ter um corante ali na frente. Mas eu acho que o potencial de dar problema é tão alto que não vale o risco, é a minha opinião pessoal. Não vale. Meu Deus. Ela comentou na reportagem que ela deu pro G1 e pro Fantástico que ela usava lentes coloridas, azul, verde, mas ela quis fazer um procedimento que era permanente e duradouro, né? Então, bom, ela... Dor. Não sei se doeu, mas assim, eu acho que o risco de dar problema, sabe? Você ficar cega. É muito grande mesmo. Grande, né? Então... De verdade. Nossa, isso. Que muito louco. Mas assim, é um procedimento, é realizado no Brasil, mas não para esse Mas fim. só para nesses fins mesmo das pessoas que realmente têm deficiência visual, né? Exato. E é isso, gente. A gente conseguiu aqui trazer várias, né, esclarecer algumas dúvidas, né, creio eu que a gente conseguiu, né, sanar algumas dúvidas. Trouxemos várias curiosidades muito interessantes, porque realmente, voltando ao que foi falado lá na frente, o olho é muito importante, é um sistema muito importante, é muito complexo, se bobear, o mais complexo realmente do corpo humano, né? Então, muito interessante, de verdade. A professora, né, professora? Sim, com certeza. A gente agradece muito a senhora mais uma vez por estar trazendo essas curiosidades, né, explicando melhor o assunto. E é isso. E são detalhes também que às vezes a gente não tem tempo de abordar em sala de aula, por exemplo. De aprofundar, aprofundar, né? Exatamente. Como eu falei, só anatomia do olho, a gente falaria que por 1 hora tranquilamente falando de cada detalhezinho, né? A gente só deu um passant mesmo para o pessoal acompanhar, né? Mas a gente vai colocar no Instagram uma imagem explicando onde é que tá cada camada que eu expliquei, tá? Para o pessoal não se perder muito, tá? Para quem não conhece o olho, tá bom?
Mas pra isso, gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá? @podestocel com 2 L's no Instagram. E não esquece de avaliar o nosso podcast dando as 5 estrelas em todos os agregadores, tá? E enviem pra gente assuntos que vocês querem que a gente comente aqui no podcast, tá bom? Tem uma caixinha de perguntas sempre lá no agregador, né? E também vocês podem mandar pelas nossas redes sociais, como o Pigal falou, tá bom? Tá bom, galera, é isso, tá? Tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.